Fala, meu bruxo! Seja bem-vindo à segunda parte do nosso curso intermediário de Power BI. E na aula de hoje nós iremos construir estes 4 cartões aqui no Power BI. Então a nossa aula vai ter bastante DAX, tá? E um pouquinho aí de formatação da parte visual para chegar nesse resultado aqui da formatação condicional aqui de verde e vermelho, dependendo do resultado. Beleza? Então, bora lá. Vou abrir aqui nosso Power BI. E um acordo que eu vou fazer com vocês aqui no começo dessa aula, tá? Eu vou colocar a tela de fundo aqui do nosso dashboard antes de começar a parte do DAX para visualmente ficar mais interessante para vocês se localizarem quando eu estiver construindo aqui as medidas DAX. Mas na vida real, tá? Nós fazemos todas as medidas DAX, criamos os visuais aqui na tela branca mesmo e depois fazemos a tela de fundo e colocamos elas aqui, ok? Mas como isso aqui é uma aula, eu vou fazer seguindo este método para vocês. E para adicionar um visual aqui, a tela de fundo, tá? É bem tranquilo, ó. Só clicar aqui, tá? Vem nesse pincel aqui chamado formato, tela de fundo, beleza? Ó, procurar, ok? E você vai localizar lá dentro daquela pasta que eu falei para vocês, está o arquivo PNG chamado logística e é a tela de fundo, ó. Só clicar em cima dele, clica aqui em abrir, ele vai ficar assim em branco mesmo, mas fiquem tranquilos, tá? Só vir aqui nessa opção, ó, tira a transparência, daí ela vai aparecer. E depois, para não ficar estranho assim no formato, tá? Você vem aqui, ó, em ajuste, tá? E coloca ou alongar ou preencher. Normalmente eu acabo deixando em alongar mesmo, ó. Então ele já vai ficar no formato certinho aqui, só para colocar nossas informações dos visuais, beleza? Vou minimizar isso aqui que eu não vou utilizar por enquanto. E agora nós vamos criar as nossas medidas DAX referente aos cartões. A primeira coisa que eu sempre faço, tá, antes de criar em si a medida DAX, é criar uma tabela para adicionar as medidas DAX dentro. E é bem tranquilo de se fazer isso, ó. Você vai vir aqui em página inicial, ó, inserir dados, só clicar aqui. Depois você vai trocar o nome dela, tá? Eu normalmente acabo chamando de medidas, ó, medidas. Agora sim, clica aqui em carregar e vai aparecer uma tabela aqui do lado direito, ó. Só aguardar um pouquinho. Vai criar uma tabela e dentro dessa tabela nós iremos, adicionar as nossas medidas DAX para ficar bem organizado aqui, não ter problema nenhum. Tá vendo, ó? Foi criada aqui, ó, e é uma tabela em branco, tá? Se você vir aqui em modo exibição de tabela e clicar em cima de medida, você vai ver que não tem nada aqui dentro, beleza? Então vamos lá, ó, exibição de relatório. Vamos começar aqui pela medida mais básica de todas, tá? Que é a entrega total, para a gente colocar ela aqui. Depois a gente vai criar as principais aqui, que são os valores maiores, tá? E depois, por final, a gente vai colocar os pequenininhos aqui, que é um pouco mais complexo de ser criado, tá? Então vamos lá. Em cima de medidas aqui, que é a nossa tabela que nós acabamos de criar, botão direito, nova medida, que eu vou dar o zoom, tá? Ctrl, eu rodo o scroll aí para cima, e vou chamar essa aqui de entregas total, beleza? Igual. E eu vou fazer o seguinte, vou chamar uma função chamada distinct Caurin, que é esta função aqui, ó, beleza? Só selecionar ela e apertar um tab. E o que que eu vou fazer? Como eu quero saber as minhas entregas totais, eu vou pegar a minha coluna de entrega ID, lá da minha tabela de fretes, e eu vou contar quantas entregas que tiveram lá dentro. E por que que eu estou usando essa distinct counting, tá? O counting é contar e o distinct é contagem única, tá? Então, por exemplo, assim, às vezes pode ser que aconteça que tenha a identificador de entrega ali 2 vezes na mesma coluna, porque a pessoa adicionou mais de um produto ou alguma coisa do tipo, mas é considerado que foi feito só uma entrega, mesmo que tenha mais de um produto. Então eu utilizo essa função para ele contar uma vez só, mesmo que apareça o mesmo ID mais de uma vez, tá? Então, ó, distinct counting, frets, e agora entrega ID. Vamos ver esse cara aqui, ó. Entrega ID. Beleza? Ó, fechei aqui o parênteses, vou dar um enter. Nossa medida foi criada aqui do botão direito, ó, lado direito. Vou passar ela para cá, tá vendo, ó? Só peguei e arrastei, tá? Clica em cima dela, segura com o botão esquerdo do mouse e solta aqui. Agora a gente vai dar uma formatação na parte visual já, para encaixar ela aqui e depois a gente vai copiar essa formatação e passar para as outras ali para ficar um pouquinho mais fácil, tá bom? Ó, vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui no formato, ok? Tamanho e estilo, ó, vou tirar a tela de fundo, tá vendo, ó? Ficou escuro para vocês, mas já vou deixar branco ali o fundo, ó. Valor do balão, vou vir aqui que tá escuro, ó, vou deixar em branco, tá vendo? Uma outra coisa que eu vou fazer, que é importante, ó, exibir unidade. Tá vendo que tá em alto aqui? O que que eu gosto de fazer? Eu venho aqui e deixo nenhum, porque tá, ó, 110.000, mas eu quero que fique o valor inteiro ali, sem aparecer esse texto aqui marcado se é 1000, se é milhão, tá? Ó, vou deixar nenhum.
Vai ficar assim, mas a gente já vai colocar o ponto aqui também, tá, entre o 109 aqui para ficar mais legal. Ó, outra coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui em rótulo de categoria, ó, e vou desativar ele para tirar esse cara aqui embaixo, ó. Tirei fora. E aqui você pode mexer em outras coisas caso você queira, tá? Mudar o texto, mudar o tamanho aqui, colocar uma formatação condicional de cores nesse texto aqui, mas eu não vou fazer isso, tá? E eu já vou encaixar ele ali, ó. Mas antes eu vou colocar aquele ponto, tá? Só você clicar em cima do cartão novamente, aí você vai clicar em cima da sua medida DAX, tá? E você vai vir aqui, ó, vai aparecer essa janela para vocês, ó, ferramentas de medida, e você vai clicar nesse cara aqui que é uma vírgula, ó. Você vai ver que vai aparecer ali, ó. Tá vendo? Só isso, tá? Caso, tenha número com vírgula para você aqui mesmo, ó, tipo 109.506,75, vamos supor, tá? Você pode simplesmente alterar aqui para aparecer, tá vendo, ó? Nesse caso eu não deixo, tá? Quando é número grande eu tiro a vírgula fora. Então, agora a gente só vai encaixar ele aqui, mais ou menos posicionar. Ó, aqui vai no ajuste visual mesmo, do jeito que você achar melhor. Você clica fora, para mim assim já tá bom, tá? O que que eu vou fazer agora para facilitar a nossa vida? Eu vou simplesmente dar um Ctrl C, Ctrl V, vai copiar esse cara, eu vou colar ele aqui, tá? Posiciona aí da melhor forma que você achar, ó, Ctrl C, Ctrl V novamente, ó, posicionei, Ctrl C, Ctrl V novamente, posicionei. Por que que eu tô fazendo isso? Porque a formatação já está pronta. Então, para mim é mais fácil fazer isso aqui, tá? E simplesmente colar o número, o novo número aqui dentro, né? Ele já vai pegar a formatação. E para tirar esse valor aqui dentro é muito tranquilo, ó. Você vem aqui, ó, em compilar, tá? Vai aparecer essa janelinha aqui, tem que estar selecionado ali seu cartão, tá? E você simplesmente vai clicar aqui, ó, para remover o dado que tem ali dentro, ó. Beleza? Vai ficar em branco, aí depois a gente vai adicionando os valores, ó. Removi, cliquei no outro, removi. Agora a gente vai criar as novas funções DAX e depois só vai jogando os valores aqui dentro e por fim a gente vai fazer a parte do percentual ali embaixo, tá bom? Então vamos lá, vamos minimizar esse cara aqui e vamos criar a nossa próxima medida aqui, que é entregas atrasadas, tá bom? Então vamos lá. Ó, de novo, tá? Botão direito em cima de medidas, nova medida. Vamos lá. Entregas atrasadas igual Shift Enter, tá? Para descer para a linha de baixo. E essa medida aqui é um pouquinho mais complexa, tá? Vou até fazer uma coisa, eu vou dar um Enter aqui, vai criar uma medida com erro, mas eu já volto aqui para mostrar para vocês a tabela primeiro, para vocês entenderem com mais facilidade. Ó, dei um Enter, só criou ali sem nada dentro, tá? Vou vir aqui, ó, modelo exibição de tabela, tabela de fretes. E o que que eu quero fazer? Para mim saber se uma entrega foi atrasada, eu tenho basicamente 3 colunas de data, né? Data de entrega, data de previsão de entrega e data de pedido. Eu vou utilizar essas duas aqui, ó, data da previsão e data de entrega, ok? O que que acontece? Se ela foi feita a entrega dentro da previsão da entrega, ou seja, se a data da entrega foi feito até a mesma data da previsão da entrega, ela foi feito dentro do prazo, então não tem problema nenhum de atraso. Agora, se a data de entrega foi feito além da data da previsão, ela teve um atraso. Concordam? Então é isso que eu vou fazer ali dentro da função DAX, tá? Vou vir aqui, ó, exibição de relatório. Novamente, tá? Vou clicar aqui, ó, entregas atrasadas e vou continuar escrevendo aqui o texto. Para começar essa função, tá? A gente vai precisar aplicar tipo um filtro aqui, uma circunstância aqui dentro, tá? Então eu vou utilizar a função calculate. Então, ó, calculate, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma contagem das entregas que tiveram e depois eu vou separar as entregas atrasadas aqui, só para mim receber esse valor, tá? E para fazer essa contagem das entregas atrasadas, eu vou utilizar essa função aqui, ó, counting rooms, tá? Que se for para traduzir aqui é contagem de linha. Então, eu vou utilizar ela para contar quantas linhas tiveram ali dentro da minha tabela de frete. Então, frete, ele está pedindo uma tabela, beleza? Ó, só cliquei aqui e fechei o parênteses e coloquei uma vírgula, porque agora eu vou ter que colocar a parte do filtro. Ó, vírgula. Mas é o seguinte, eu vou clicar aqui antes do counting e vou dar um Shift Enter, só para ir para a linha de baixo para ficar a indentação mais legal aqui para vocês. Ó. Agora, depois da vírgula ali, Shift Enter novamente, beleza? E agora vamos lá, vamos fazer a parte do filtro. Aqui não tem segredo nenhum, tá? O que que eu vou fazer, ó? Primeiramente, eu vou chamar ali minha data de entrega, ó, ffrets, data de entrega. Esse cara aqui, ó, tá? Então, como eu falei para vocês, se essa data de entrega for maior que a data da previsão de entrega, ok? O valor aqui
vai ser considerado que foi uma entrega atrasada. Então é só isso, tá? Basicamente aqui eu fiz uma condição aqui. Então se a data de entrega for maior que a data da previsão da entrega, ele vai considerar a calculate aqui dentro desse filtro que eu estou fazendo, tá? Se não for, ele vai deixar fora, tá? Então, ó, deixei assim. Agora um Shift Enter novamente para ir para a linha de baixo. Vou apertar um backspace aqui, teclado, tá? Que é aquela tecla ali que fica em cima do Enter, para ela voltar para cá. E vou fechar a indentação aqui para ficar bonito para vocês. Como eu comentei, tá? A indentação aqui é só para questão visual, não afeta em nada na questão prática do funcionamento. Se eu colocasse esse cara aqui, ó, no final, daria na mesma. Beleza? Foi ali, já está sendo criado, vou dar um Enter. Já recebeu, agora vamos fazer a mesma coisa. Para não precisar pegar aqui, ó, botão esquerdo, soltar, ó, foi criado aqui o cartão, fazer toda aquela formatação, então eu já tinha feito aquela questão ali antes. Então eu vou apagar esse cartão aqui e vou fazer o seguinte, ó, clica aqui em cima, beleza? Pega ali, ó, entregas atrasadas e solta aqui em cima. Tá vendo, ó? Já veio ali. A única coisa que não pegou, tá? Foi aquele pontinho ali que eu coloquei. É só clicar aqui em cima, ó, entregas atrasadas. Você vai clicar aqui nessa vírgula, tá? Por que tem uma vírgula aqui e não ponto? Porque o sistema inglês tá inverso do nosso. Eles usam ali o ponto no lugar da vírgula que a gente usa. E é o contrário também, né? A vírgula no lugar do ponto. Então é só por isso, tá? Cliquei aqui. Tá vendo, ó? 13.141. Tranquilo? Vamos agora para entrega no prazo. Entrega no prazo é muito fácil, tá? Porque a gente já tem as entregas atrasadas. Então, basicamente, acontece o quê? Se eu já tenho todas as entregas e também já tenho as entregas atrasadas, a diferença entre essas duas aqui são as minhas entregas no prazo. Então, é só fazer uma subtração, tá? Novamente, ó, medidas, botão direito, nova medida. Vou chamar agora de entregas no prazo. Assim, igual. Vamos lá. Como é uma soma e subtração, tá? Eu preciso de todas as entregas, então entregas total, que é a medida que eu já tinha criado aqui, tá? Para entregas. Isso aqui é extremamente legal, porque você vai criando as medidas e você pode reutilizar elas depois. Então já te ajuda muito, ao invés de eu precisar escrever toda a função DAX novamente, tá? Então vamos lá, entregas total, beleza? Vou dar um espaço aqui, um negativo, né, para fazer uma subtração. Entregas atrasadas. Só isso, tá? Muito fácil, ó. Vou dar um Enter. Já foi criado ali, ó, mesma coisa, ó. Peguei ela, arrastei, soltei aqui dentro, ó, de entregas no prazo. Beleza? Apareceu aquele valor ali, só vou clicar aqui em cima da minha medida, né, e vou vir aqui e vou adicionar aquele ponto novamente, ó. Cliquei aqui, apareceu o ponto, e agora nós vamos para a parte de ocorrências, tá? Mesma coisa, ó, medidas, botão direito, nova medida. Mas antes, tá? Deixa eu mostrar uma coisa aqui nessa de ocorrências para vocês, se não ficarem confusos com ela. Você lembra que tinha a ocorrência ID e a ocorrência aqui, ó? Olha só, a ocorrência ID tá aqui ainda. Depois eu entro lá, excluo. Provavelmente a hora que eu cliquei para remover lá, ela removeu só as últimas que eu tinha feito. Mas não interfere em nada, tá? Vou clicar aqui em cima, ó, vou clicar nesse cara aqui para fazer um filtro, só para mostrar para vocês o que tem aqui dentro, né? Lembre-se lá que tinha clientes ausentes, devolução por recusa, entrega incorreta e por aí vai. O que que é ocorrência para mim? É tudo que saiu fora da normalidade, ou seja, tudo aquilo que foi fora do padrão de qualidade da minha empresa. Ou seja, a única coisa aqui que tem dentro do padrão de qualidade, ó, é entrega concluída. Então, basicamente, eu vou ter que usar uma função DAX, tá? Para excluir as entregas concluídas, porque elas foram boas, tá? E eu quero considerar na conta somente as outras entregas que não foram concluídas. Estão de acordo comigo? Porque entrega concluída foi tudo certinho, então eu não preciso considerar nas minhas ocorrências, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Cancelar isso aqui, tá? Só para sair, vamos voltar lá. Vem aqui, ó. Medidas, um botão direito, nova medida. Vamos chamar de ocorrências. Ocorrências. Não se preocupem com acento e coisas do tipo, tá? Quando você está trabalhando aqui dentro das medidas DAX. Ó. Igual. Agora eu vou dar um Shift Enter para ir para a linha de baixo. E eu vou usar novamente a Calculate, tá? Calculate é a função que você vai mais usar aqui dentro do Power BI, tá? Você usa para tudo ela porque você consegue adicionar um filtro, uma mudança de contexto ali dentro dela, então é muito utilizada, tá? Vamos lá, Calculate, novamente, Tab, Shift Enter para ir para a linha de baixo. Vou clicar aqui, tá? Só para sair aquela janela fora. Ó. Counting Rooms, de novo, tá? A mesma função que a gente acabou de utilizar ali para fazer a contagem das linhas. É bem parecido com a questão ali das entregas atrasadas, tá? Counting Rooms, F frets, tá? Que é a tabela que a gente quer contar as linhas que tem dentro dela. Ok?
Fechei aqui o parênteses, botei uma vírgula, vou clicar aqui fora, tá? Ó lá. Agora eu vou ir para a linha de baixo para a gente adicionar um filtro. Ó, Shift Enter. E eu vou adicionar uma função chamada Keep Filters. O que ela faz, tá? Basicamente, ela vai considerar um filtro que eu estou pedindo para ela fazer aqui dentro. E também, a hora que nosso dashboard tiver alguns filtros aqui e você clicar em cima dele, ele vai filtrar este cara também. Porque se você utilizar algum outro tipo de filtro, pode ser que você não consiga filtrar com filtro externo, tá? Que são esses filtros que são visuais aqui. É por isso que eu vou utilizar essa função aqui, que ela permite você fazer um filtro, que eu já vou mostrar para vocês aqui dentro, mas aceitar os filtros externos. Tranquilo? Então vamos lá. O que eu vou fazer de filtro aqui, ó? Vou chamar a minha coluna de ocorrências, que eu mostrei ali para vocês, tá? Que tem todas as ocorrências lá dentro, ó. Fretes, ocorrências, aqui, ó. Ocorrências, tá? Não vamos utilizar ocorrência ID. Ocorrência. E você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar esse sinal aqui, ó. Menor e maior. Os dois juntos, tá? Por que eu faço isso? Quando eu faço menor e maior, basicamente estou falando assim, ó, desconsidera o que eu vou te pedir aqui na frente e considera todo o resto na hora de contar. É por isso que serve esse sinal quando você coloca junto, tá? E o que eu quero que ele desconsidere lá da minha tabela de ocorrências lá, que são os motivos. Eu quero que ele desconsidere a entrega concluída. Então aqui você vai escrever, tá? No formato de texto mesmo, as minhas entregas concluídas. Abre aspas, entrega concluída. Concluída. Tomem muito cuidado que tem que ser o texto exatamente igual, tá? Se você, por exemplo, esquecer de colocar a vírgula aqui, não vai funcionar, tá? Ele vai funcionar, os digo, a fórmula, só que ele não vai desconsiderar a entrega concluída. Então tome muito cuidado, tem que ser exatamente igual, tá? Se é maiúsculo, tem maiúsculo, se tem vírgula, se tem espaço, tem espaço. Beleza? Ó, coloquei a fechar o parênteses aqui, né? Beleza? Shift Enter para ir para a linha de baixo. Ó, backspace e fechar o parênteses novamente. Tranquilo? Ó. Vou dar um Enter. Ela já foi criada aqui, ó, ocorrências. Vou clicar aqui fora. Vou pegar ela, tá? Botão esquerdo do mouse, segura, arrasta e solta aqui dentro. Ó. Tem que aparecer as bolinhas ali em volta, tá? Se não aparecer isso aqui, ele não funciona. Ó, soltei. Mesma coisa da medida anterior ali, tá? Vou vir aqui, ó. Clica aqui em ocorrências e coloca a nossa vírgula aqui, né? Beleza? Ó. Cliquei ali, já foi selecionado. Cliquei fora, ó. Está aparecendo corretamente. Beleza? Essa primeira parte aqui, vamos dizer assim que era a parte tranquila da aula, tá? Agora a gente vai para a função ali que a gente vai medir em relação ao ano anterior. Ou seja, vou pegar esse valor e fazer uma comparação em relação ao ano anterior. Essa medida aqui é um pouquinho mais complexa, então prestem muita atenção na primeira, porque as outras, basicamente, eu vou fazer um copia e cola e alterar alguns valores, tá? Então a primeira é a mais importante, então prestem muita atenção agora. Novamente, ó, medidas, botão direito, nova medida. Vou chamar ela de percentagem, porque é um percentual, tá, que eu vou calcular. Só para facilitar na hora de identificar as medidas aí, ó. Entregas ano, igual. Vou dar um Shift Enter para ir para a linha de baixo. E agora a gente vai precisar criar uma variável. Então, por isso que eu falei para vocês que é um pouquinho mais complexa do que as outras, ó. Para criar uma variável aqui no Power BI, você vai escrever var. Tanto faz se é minúsculo ou maiúsculo, tá? Eu gosto de escrever em maiúsculo. Ó, var. E você vai dar um nome para essa variável. Eu gosto de colocar um Vzinho na frente, só para mim saber que isso aqui é uma variável na hora que eu estiver buscando essa variável dentro da minha função DAX, tá? Então eu coloco um Vzinho aqui, ó, e vou dar um nome para ela. Vai ser entregas ano, beleza? Anterior. Anterior. Que é o nome da minha variável. Igual, ok? E agora eu vou ter que colocar uma função dentro dessa variável, ou seja, eu quero que ela me retorne de alguma coisa. Vou dar um Shift Enter para ir para a linha de baixo. Ok? Agora eu vou dar um Tab, tá? Só porque eu gosto de deixar começar a parte da função aqui exatamente na linha do nome da variável, tá? Então, ó, Shift Enter. Ou melhor, Shift Enter não, Tab. Beleza? Só para vir aqui para frente. E agora eu vou chamar a função Calculate. Como eu falei para vocês, usa muito porque eu quero aplicar um filtro, tá? Então, desse projeto que vai ter várias calculates aqui. Beleza? Ó, Calculate. Agora, dentro da Calculate, tá? Eu vou dar um Shift Enter para descer para a linha de baixo. E vou chamar a minha contagem que eu quero medir em relação ao ano anterior. E o que que é essa contagem de valores? É a entrega total, que foi a medida que eu criei lá no começo da aula, tá vendo? Ó? Entrega total. Aqui que você vai ter que tomar cuidado, tá?
Não vai chamar a entrega no atraso, no prazo, né, e atrasadas. Você vai ter que trocar isso aqui quando você estiver fazendo as outras, tá? Então aqui é entrega total. Ó, cliquei aqui, coloquei uma vírgula, vou dar um Shift Enter para ir para a linha de baixo e agora eu vou aplicar um filtro aqui dentro da Calculate. Eu vou utilizar uma função básica, tá? Que ele já vai me entregar o resultado direto do ano anterior, mas existem várias formas de fazer isso. No canal mesmo tem vídeo fazendo de outras formas, tá? Ó, vou chamar essa função aqui, ó, same period last year. Como ela está falando assim, o mesmo período do ano anterior, traduzindo, tá? É isso que ela faz, ó. Cliquei aqui em cima e em relação a qual data. E agora a gente vai chamar a nossa tabela calendário, ó. Então é de calendário, beleza? Opa, calendário, aqui, ó. E você vai chamar a sua coluna de data, ó, de calendário data, beleza? Tome cuidado para não chamar nenhuma outras colunas aqui, ó, de calendário data, e tomem cuidado também para não chamar a coluna de data da sua tabela de fretes, beleza? Ó, de calendário data, ok? Ó, não adicione nenhuma dessas opções aqui, só fecha o parênteses. Tranquilo? Ó, já está funcionando. Agora eu vou dar um Shift Enter para ir para a linha de baixo. Vou apertar aqui o backspace para vir para cá e vou fechar o parênteses, só para fechar aqui esse vermelhinho aqui da Calculate, e ela já vai estar funcionando corretamente. Beleza? Então aqui eu já consegui o valor do ano anterior, automaticamente fazendo a função do DAX. Mas é o valor numérico. Agora o que eu quero fazer? Eu quero pegar o valor percentual deste resultado. E para fazer isso eu vou ter que criar uma outra variável, tá? Ó, Shift Enter, vai para a linha de baixo. Vou dar mais um Shift Enter, tá? Só para espaçar aqui. Ficar mais legal, ó. Backspace para vir para cá, var, ok? E agora vamos chamar essa variável de resultado. Ou você pode ser divisão, se você quiser, ou percentual. Independe aqui o nome da variável, tá? Ó, v resultado igual a Shift Enter para ir para a linha de baixo. Vou dar um Tab para vir para a mesma linha aqui da variável e vou chamar a função divide. Esta função aqui, como o nome já diz, né? Divide, vou utilizar ela para fazer uma divisão aqui. Por que eu utilizo ela, tá? Porque você, caso aconteça de aparecer algum erro ali de divisão por zero, ela vai ocultar esse erro para você no seu relatório. Então é sempre bom utilizar ela em vez de fazer uma divisão comum com barra, tá? Ela primeiramente vai pedir o numerador, que é a parte de cima da divisão. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui é matemático, tá? Eu vou colocar agora aqui. Basicamente você vai ter que fazer o quê, ó? Você vai ter que pegar suas entregas total, ok? Ou seja, a entrega atual que você está analisando dentro do seu filtro, menos a entrega do ano anterior em relação a essa aqui que você está analisando, ó. Então, V, entrega, ano anterior. Por isso que eu gosto de colocar o Vzinho na frente, tá? Porque facilita na hora de encontrar a sua variável aqui, ó, tá? Ó, entrega ano anterior, só clicar aqui, tranquilo, vírgula. E agora você vai dar um Shift Enter para descer para a linha de baixo, tá? E você vai colocar o denominador, que é a parte de baixo da divisão. Então, numerador parte de cima, denominador parte de baixo. Eu vou dar um tab também só para vir para cá, ó, e vou dar mais um tab, para ficar na mesma linha aqui, para ficar mais legal. E agora, ó, o denominador vai ser o quê? O V entrega ano anterior novamente, ó. V entrega ano anterior. Beleza? Às vezes dá um errinho de cor aqui, o Power BI fica meio louco, tá? Mas está funcionando corretamente isso aqui. E por que que eu estou colocando a entrega do ano anterior embaixo também para fazer a divisão? Porque o valor que vai embaixo sempre é o resultado a qual você quer comparar. Como eu estou comparando em relação ao ano anterior, você vai colocar em relação ao ano anterior, beleza? Só por isso, aqui é matemática, tá? Shift Enter novamente. E agora eu vou colocar um valor alternativo. O que é esse valor alternativo? É aquilo que eu falei para vocês. Caso aconteça uma divisão por zero, gere algum erro, alguma coisa do tipo, ele vai me retornar alguma outra coisa que não seja no texto lá no seu dashboard marcando erro, tá? Que fica muito feio. Então, normalmente aqui eu acabo colocando zero, ou um tracinho, alguma coisa do tipo, tá? Vou deixar como zero mesmo. Vou dar um Shift Enter agora, fazer assim. Vou dar um Backspace, beleza? E agora eu vou dar mais um backspace, só para vir para a linha do divide aqui, e vou fechar o parênteses. Fechei, mas ainda falta o finalzinho da nossa função darks aqui, tá? Que a gente já está acabando. Só dar um Shift Enter uma vez, duas vezes, tá? Só para dar esse espaçamento para ficar mais bonito. Backspace. E agora a gente vai colocar um return aqui, ó. Return. Sempre que trabalhamos com variáveis, tá? A gente precisa colocar um return para retornar o resultado que nós queremos, ó. Return.
Shift Enter e ver resultado, que é a variável que eu criei aqui já com o valor percentual, tá bom? Ó, ver resultado e pronto, tá? Essa aqui é a função mais complicada que vocês vão aprender durante o nosso curso aqui de Power BI aqui de nível intermediário, tá? Ó, vou dar um Enter, ela vai ser criada ali do lado direito, tá vendo? Ó, entregas ano, ó, tá aqui, ó, tá? Eu vou clicar aqui fora, vou pegar ela aqui para vocês verem, ó. Clica aí com o botão esquerdo do mouse, solta aqui, já está aparecendo. A única coisa que não está correto aqui, que não está no formato percentual, tá? Que eu quero que esteja no formato percentual. E para resolver isso é muito fácil, ó. Você vem aqui, entrega ano, beleza? E vem aqui e altera, ó. Tá vendo que agora, em vez de apertar no pontinho ali que é a vírgula, né? Você clica aqui no valor percentual, ó. Cliquei aqui. Deixa eu fazer uma coisa, ó. Puxar aqui para baixo para vocês verem com mais facilidade. Ó, já mudou para percentual, né? Mas eu quero fazer uma outra coisa. Ó, vem aqui, tá vendo, ó? E agora você pode ajustar as suas casas decimais, ó. Então, caso você queira ali 3 casas, 4 casas, você vai ajustando. Eu acabo deixando normalmente, quando eu tô trabalhando com o pessoal, 1 casa só, tá? Fiz assim. O que que eu gosto de fazer agora? Você pode fazer uma formatação completa aqui ou pode copiar a formatação desse cara e jogar para cá, mas a gente vai ter que alterar algumas outras coisas também, tá? Então, eu vou clicar aqui em cima desse cara, ó, pincel de formatação, clica aqui, ó, em cima, agora tá aparecendo o sinalzinho de um pincel ali, tá vendo, ó? Clicou ali, ó, já tirou o fundo, só que o texto ainda está muito grande. Então eu vou ter que ajustar o tamanho desse texto aqui. Vamos lá, ó, vou vir aqui no formato, valor do balão. Eu acabo deixando em 10 aqui, tá? Você pode diminuir aqui, ó, assim mesmo, ou deixa em 10 ali. Vai ficar bem pequenininho mesmo, tá? Ó, vou minimizar esse cara aqui, que eu não vou utilizar por enquanto. E agora você tem que ajustar aqui, bem no detalhezinho, tá? Esse aqui é um pouquinho mais chato de ajustar, porque o valor é muito pequeno, ó. Ajusta ali, mais ou menos aqui, e encaixa esse cara aqui, ó. Vocês podem soltar ele e pelo seu teclado, tá? Você vai clicando ali no direcional para cima, para baixo, para os lados e você vai ajustando a posição do jeito que você achar melhor, tá bom? Ó, ficou assim, ok? Um pouquinho mais para esquerda, tranquilo? Só que ele ainda está branco, tá? Então depois eu vou fazer a formatação condicional com vocês, mas antes eu vou criar as outras aqui, para deixar tudo pronto e depois a gente mexe só na parte da formatação. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos para o próximo, que é entregas atrasadas em relação ao ano anterior. Mas agora vai ser muito mais fácil, tá? Porque a gente vai copiar essa função que a gente fez aqui, ó. Só clicar em cima dela, entregas ano, copia ela inteira, ó. Ctrl C. Vem aqui, ó, botão direito em cima de medidas, nova medida, Ctrl V. Tá? A gente vai alterar ela para não precisar ficar escrevendo tudo isso aqui do zero de novo, tá? Ó, vou vir aqui, ó, em vez de ser entregas ano, entregas atrasadas ano, ok? E agora você vai fazer o seguinte, ó. Basicamente, você não vai precisar mexer nas variáveis e nada do tipo, você vai trocar só isso daqui, ó. Em vez de ser entrega total, você vai colocar as entregas atrasadas no lugar. Só, tá? Não mexe em mais nada. Então eu vou vir aqui, ó, na Calculate, entrega total, vou tirar ela fora, tá? Agora vamos lá, entregas atrasadas. Só isso, tá? Fica aqui e aqui também, ó. Você tem que trocar. Ó, entregas atrasadas. Lá. Aqui, ó. Beleza? Só isso, tá? Não mexe em mais nada. Enter e já vai estar funcionando. Entregas atrasados, ano. Beleza, ó. Vou fazer uma coisa, mesma coisa que eu tinha feito anteriormente, ó. Vou clicar nessa primeira, Ctrl C, Ctrl V. Beleza? Só vou posicionar ali, ó, para ficar igual. Ó, tô fazendo aqui pelo teclado. Ó, aqui tá bom. Ctrl V de novo, ó. Vamos lá, posicionando. Depois eu apago tudo ali e só insiro os valores. Beleza? Ó, tá bom. Depois, se precisar, tá? A hora que estiver alterando os filtros ali e ficar uma diferencinha, você vai ajustando. Então, vou clicar nessa aqui, vou tirar ela fora já. Opa, aqui não. Eu venho aqui em compilar. Ó, tirei fora e tirei fora aqui no compilar. Então, vamos pegar lá. Entregas atrasadas, ano. Vou clicar aqui, ó, e soltar em cima. Tá vendo, ó? Já apareceu ali. E agora a gente vai ter que colocar o valor percentual, tá? Só clicar em cima, mesma coisa que eu fiz anteriormente, ó. Clica aqui e vem ali na vírgula. Cliquei aqui, vírgula não, né? Desculpem, percentual.
e aqui clica em 1 para deixar 1. Essa vírgula aqui você pode deixar ou tirar, tá? Não faz diferença ali, porque o valor percentual ele não vai passar da casa de milhar. Beleza? Apareceu ali, ó, tá certinho. Agora vamos para as próximas, ó. Entrega no prazo e ocorrências. É exatamente a mesma coisa, tá? Não precisa mexer em nada, ó. Entrega ano, abre aqui, ó, copia. Provavelmente acho que tá até salvo. Ctrl C aqui já. Ó, nova medida, beleza? Cola aqui dentro e vamos trocar lá, ó. Antes a gente trocou por entregas atrasadas, né? Agora a gente vai ter que trocar por entregas no prazo. Então, ó, vamos fazer o seguinte, ó, vem aqui, entregas no prazo ano, deixa assim e vamos lá, ó. Vem aqui, troca esse cara daqui, né? Entregas no prazo e aqui é a mesma coisa, ó. Entregas no prazo, ok? Não mexe mais nada, dá um enter, minimiza esse cara aqui. Vamos lá e vamos soltar aqui dentro, ó, ok? Só trocar ali para percentual, ó. Cliquei aqui, opa, vamos clicar aqui novamente, ó, percentual e coloca aqui uma casa decimal, tá? Ficou assim. E vamos para o último, que é ocorrências. Mesma coisa, ó, medidas, nova medida, Ctrl V, tá? Porque já está salvo aqui o que eu tinha copiado antes. E vamos trocar aqui, ó, para ocorrências. É, ocorrências ano. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Agora não é entrega mais, né? Ocorrências ano. E agora é só trocar esses valores aqui por ocorrências. Ocorrências e ocorrências. Tomem muito cuidado, tá? Quando vocês estiverem fazendo os relatórios de vocês, para não deixar os nomes muito parecidos, porque quando você está construindo as suas funções DAX, ali, você acaba não pegando uma coluna errada, tá? Ou uma medida errada. Ó, ocorrências, ocorrências, tudo certinho, né? Enter. E agora eu vou minimizar esse cara aqui, né? Já vou aproveitar que já está clicado, ó, vem aqui em cima e já troca percentual, ó, e troca aqui para uma casa decimal, beleza? Então agora você vai fazer o seguinte, pega aqui, ó, ocorrências e solta lá, beleza? E agora vamos lá, vamos fazer a parte da formatação condicional desses valores ali para ficar vermelho ou ficar verde, tá? Prestem muita atenção nessa parte aqui, porque é um pouco confuso, principalmente nesses caras aqui, ó, que são entregas atrasadas, tá? Porque na prática, entrega atrasada, o valor acima de zero aqui é para ser vermelho, porque eu quero que o valor dê negativo, né? Ou não exista, né? Seja igual a zero ali. Então tomem cuidado com isso. Então vamos lá. Vou começar primeiro aqui por entrega no ano anterior. Você vai vir aqui, vem nessa opção aqui, ó, do pincel de formatação. Vou tirar esse compilar fora, tá? Que eu não estou utilizando ele. Vou clicar aqui, ó, valor do balão e clica no FX, tá? Aqui você vai fazer o seguinte, ó. Regra. Aqui dentro você vai trocar esse gradiente por regras, beleza? O que é o estilo de formato. Aqui, ó, você vai deixar entregas ano percentual do jeito que está aqui mesmo, tá? Não mexe em nada, por isso que a gente criou aquela medida ali. E agora você vai vir aqui, ó, em nova regra, você vai clicar aqui, ok? Para aparecer dois campos ali. O primeiro, tá? Você vem na cor aqui, ó, e deixa vermelho. Então vou escolher. Pode ser esse vermelho aqui, ou pode ser um outro vermelho mais aqui. Vai da sua escolha, tá? Vou deixar esse último aqui para ficar meio padronizado, ó. Então, caso vocês queiram utilizar a mesma cor, ó, é só vir aqui e trocar aqui, ó, 255,020 ou em hexadecimal copiar esse código ali, tá? Ó, deixei vermelho, vou vir aqui embaixo e vou adicionar um verde também, ó, mais cores. Vou vir aqui nesse verde, ok? Ó, deixei neste verde aqui mesmo, tá bem escuro, né? Então você pode copiar este código ali. Então vamos lá, cliquei em OK. Já apareceu os dois e agora a gente vai modificar este cara aqui. Basicamente aqui tá a regra, tá? Então, assim, ó, essa primeira parte você não modifica nada, deixa esse mínimo aqui mesmo, quer dizer que ele vai analisar assim, ó. Ele vai analisar o valor mínimo que existir, que desse valor que você está analisando. Se ele for menor do que zero, ele vai dar vermelho, tá? E se ele for maior do que zero, maior ou igual, né, nesse caso, ele vai dar verde. Só que aqui, ó, você não pode deixar mínimo, tá? Você tem que ser zero, porque tem que ser maior do que zero.
E neste zero aqui, você vai colocar o máximo. Por que o máximo, tá? Porque sempre ele vai colocar o valor máximo que ele visualizar aqui. Por exemplo, se você colocasse ele 50, ele não aplicaria a formatação, porque ali já está 55, tá? Então tome bastante cuidado quando vocês estiverem fazendo esta parte aqui, tá bom? Então vamos lá, ó, ok. Ó, já foi criada ali a formatação condicional, tá vendo? Ela não vai funcionar agora, porque eu não tenho filtro nenhum, tá? Mas a hora que eu estiver construindo os filtros ali, vocês vão ver que tá funcionando. Eu vou fazer a mesma coisa para as outras, tá? Só que vai depender um pouquinho aqui nesse cara principalmente, tá? Que a relação é inversa, porque o valor ali que eu comentei para vocês, tá? É a questão ali que você tem que analisar, que agora eu quero que o valor fique ao contrário. Então vamos lá. Vou vir aqui no f de x de novo, tá? Clica em cima, f de x, ó, estilo de formato, regra. Aqui, ó, entrega atrasada, ano, normal, não mexe em nada, tá? Nova regra. O primeiro agora vai ser verde, então eu quero que seja ao contrário, tá? Você lembra que o primeiro antes era vermelho? Eu vou aplicar um verde aqui, porque eu não lembro agora de cabeça, tá? Vou aplicar um mais ou menos, mas depois eu posso padronizar as cores dos verdes ali, tá? Mas seria basicamente o mesmo código ali que você teria que copiar, tá bom? Ó, deixei esse verde, mais cores, e vou aplicar o vermelho aqui, ó. Ok? Pegar esse vermelho aqui da ponta. Tá vendo, ó? É um pouquinho diferente, né? Se não me engano, tinha um 20 aqui, mas não tem problema. Ó, e agora você vai fazer o quê? Aqui em si, você vai deixar do mesmo jeito que estava o anterior. Então, mínimo zero, zero, máximo. Beleza? Para aparecer o máximo, é só excluir o zero ali, que ele já vai aparecer a opção para vocês, tá bom? Tome muito cuidado aqui, ó. Em que campo devemos basear isso, tá? Sempre tem que ter, neste caso aqui, tá? O campo que você está analisando. Se é entrega atrasada ano, aqui vai ser entrega atrasado ano, tá? Não vai colocar outro aqui que você pode escolher aqui dentro. Tome cuidado. Ó, ok? Vamos para o próximo, que é este cara aqui. Ó, ficou vermelho. Tem que ficar vermelho mesmo, tá? Porque é acima de zero ali e eu não quero que aconteça entregas atrasadas, né? Então, por isso que tem que estar vermelho. Então, vamos lá. Próximo. F de X, tá? Cliquei aqui em cima. F de X, mesma coisa aqui, ó. Regra. Aqui não muda nada, tá? Que já está entrega no prazo ano. E aqui eu vou colocar uma nova regra. E agora, tá? Como é entrega no prazo, ou seja, quanto mais verdinho ficar para mim, melhor. E quanto mais vermelho ficar, pior. Então, neste caso aqui, você vai clicar aqui e vai colocar o verde aqui também, ó. Vamos tentar mais ou menos procurar ele aqui, né? Mais ou menos por aí. Beleza? E o de baixo, vermelho. Aqui. Beleza? Opa, falei uma besteirinha para vocês, né? Porque nesse caso, o valor mínimo é sempre o primeiro, né? Então aqui é vermelho e aqui é o verde, ó. Tá bom? Falei um errinho para vocês ali. Eu tô pensando já na ocorrências ali, que é a mesma coisa da entrega atrasada. Então aqui, mesma coisa, ó. Mínimo zero, zero, máximo. Show? Ó, ok. Já fez ali a formatação e vamos pro último, que agora é exatamente igual a da atrasada ali, tá? Tome cuidado que até eu confundi agora o que eu estava fazendo aqui, ó. Ó, f de x. Beleza? Mesma coisa da anterior, ó. Vem aqui, ó, troca ali para regra. Aí depois aqui, ó, não muda nada, deixa a ocorrência mesmo. E depois você vai vir aqui, nova regra, e vamos trocar as cores ali, né? Primeiro é verde. Então, mais ou menos aqui. Fazendo mesmo no olho aqui, tá? Mas depois vocês deixam a mesma cor certinho para vocês ali. É só copiar esse código aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Vamos lá, mais cores. Tanto faz se é para cá ou para cá, tá? Vou pegar aqui este vermelho ali, o 255, ó. Não ficou igualzinho? Agora ficou. Beleza? Então, mesma situação. Zero. Aqui, ó, mínimo, bota zero. E aqui nesse cara você vai botar máximo. Beleza? E agora sim, pessoal. Acabamos cartões, tá? O cartão é a parte mais complexa aqui, porque tem muita função DAX por trás, tá? Mas na próxima parte a gente vai fazer a parte agora do TIFF, On Time e WinFull, que são indicadores muito importantes da área de logística, tá? Mas eles são mais simples de serem criados com os valores que eu já tenho aqui dentro do meu dashboard, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa segunda parte da aula. Se ficaram com qualquer dúvida, tá? Desculpa aí algum errinho que eu cometi ali, alguma confusão. Mas
Ficaram com qualquer dúvida, deixa um comentário aí, se inscreve no canal, tá? Curte esse vídeo aí que deu bastante trabalho para fazer. Se quiserem me ajudar ainda mais, deixa um comentário aí que você me ajuda a engajar esse vídeo, beleza? Então é isso aí, valeu, fui!